que nós precisamos considerar do ponto de vista teórico é de que sistema solar não é uma criatura, é uma sociedade. As duas é uma sociedade, não é uma criatura. Você não pode falar que o sistema solar é um ser. Você pode sim falar que o Sol é um ser em torno do qual outros se organizam, né? Esse Sol, ele tem como mônada uma estrutura de 4 íons polarizados, no nível de complexidade menos, vamos dizer assim, menor do que dos planetas, que são os companheiros dos sóis, porque nos sistemas a criatura mais evoluída são justamente os planetas, ou seja, eles são as criaturas do tronco central do reino dos corpos celestes, que é o 4º reino cósmico universal. Então, assim como existem os humanos arquetipais aqui no centro, os planetas é que são o eixo central do reino dos corpos celestes, conhecido na teosofia com o nome de reino mineral, cujo espírito das criaturas desse reino contém 4 íons polarizados, né? As criaturas mais simples têm 4 íons polarizados, formando uma mônada em cadeia aberta, e o mais complexo representado por uma estrutura de 4 íons em cadeia fechada, com um central, que é o símbolo adequado para a representação dos planetas. Sempre quando existe um íon em cadeia fechada centrado, alguma relação com o reino humano tem, mais direta, né? Porque corresponde esse íon aqui ao nosso chakra cardíaco, assim como corresponde ao coração do mundo, né? É o chakra central da Terra, vamos dizer, o chakra número 1 mais importante da Terra, o chakra do cardíaco da Terra, vamos dizer, onde bate o coração do mundo. Esse é o iona mais complexo, né? E que compõe o espírito de um planeta. Então, aqui é uma criatura, aqui é outra criatura de outro tipo, todos do mesmo reino. E existem os satélites, que é outro tipo de criatura, não é um planeta. Eu vou dizer já a diferença entre os dois, não só do ponto de vista astronômico, mas do ponto de vista espiritual. Existem muitas outras coisas, né, como os próprios cometas, é um outro tipo de criatura, e assim por diante. E as galáxias já é uma situação curiosa, né? Há muita dúvida sobre isso, mas acredita-se que a galáxia seja um ser. A galáxia é uma criatura, embora composta de outras criaturas. Ela não é propriamente uma sociedade, como é um sistema solar, porque o sistema solar não tem um espírito próprio, quem tem é o Sol. Tanto é que existem sóis isolados sem planetas, né? Mas a galáxia é uma criatura, ainda que composta de bilhões de sóis, muitos dos quais carregando seus respectivos planetas e outros geringonças mais, né? Satélites, cometas e outros corpos mais simples, né? Há uma criatura fortemente invisível no sistema solar, ainda que sejam criaturas físicas, que são as criaturas do terceiro reino, né? Os chamados micro-orgânicos, por falta de outro nome. Aqueles cujo espírito, ou mônada, contém 3 íons polarizados. São seres que habitam o espaço, mas costumam orbitar os grandes campos magnéticos dos sistemas solares. Então é uma criatura invisível, no sentido que eles são extremamente pequenos, né? Eles vivem basicamente na chamada poeira cósmica, que costuma transitar nas áreas sob influência dos campos magnéticos de um sistema solar, né? Existem muitos... Hã? É uma criatura. Buraco negro, gente, é um chakra. É um chakra, né? A única diferença é que não botaram um ralo lá. Ou seja, nós vamos falar nisso de tarde. Eu reservo meu direito de... Quem foi que falou que eu não vi? Quem foi? Ah, você. Tá? Então, de tarde eu explico o buraco negro, o branco e o verde, o azul. Tem outros também que a ciência ainda não conhece. Nós vamos ver
o que é um buraco negro, pelo menos do ponto de vista esotérico. É importante considerar, portanto, que além das criaturas propriamente do reino mineral, quer dizer, dos corpos celestes, um sistema solar contém sempre, mesmo quando o Sol é isolado, ele contém uma nuvem, entre aspas, de criaturas do terceiro reino, né, que por falta de um bom nome, são chamados reino dos micro-orgânicos, que é inadequado, inclusive, porque não são micro, necessariamente, né? Os fungos, os cogumelos, por exemplo, tem cogumelos gigantescos, e ele é do reino dos micro-orgânicos, né? Então é um nome inadequado, inteiramente inadequado, mas não tem outro nome, ninguém inventou ainda outro nome. Depois eu vou ver se eu faço uma composição através de sons para a denominação dos reinos numa linguagem compatível com esse tipo de ensinamento. Ainda não tive tempo de fazer isso. Bom, está aí mais ou menos esse primeiro quadro. O que precisamos considerar também é que, da mesma forma como as criaturas humanas evoluem, quer dizer, nós saímos lá do casal raiz, né? Vamos realizar um grande, longo caminho e vamos voltar. Da mesma forma, os sistemas solares, eles chegam a uma etapa de sua existência em que eles se consolidam nas suas expressões materiais. O que eu quero dizer é o seguinte, gente: antes de existir um Sol físico, né, existiu antes um Sol etérico, antes um Sol astral, antes o Sol... E essas dimensões foram sendo integradas, né? Então, primeiro o Sol acontece em nível sutil, vai indo, um dia ele passa pela sua forma astral, depois ele entra numa fase ectoplásmica, já beirando o físico, aliás, passa pelo astral, o etérico, aí chega na fase ectoplasmática, plasma, e por fim ele começa a precipitar, a organizar a matéria, a gerar matéria a partir da sua própria mônada, permitindo a manifestação do reino atômico. É aí que se consolida o Sol físico, né? Então, a fase física do Sol também tem um tempo de duração. Um dia o Sol desencarna, isto é, deixa de existir fisicamente, para sempre, e começa o seu retorno, sempre em níveis cada vez mais sutis. Quer dizer, o que ocorre com o reino humano, que nós já estudamos, né, ocorre com todas as criaturas de todos os reinos. Durante uma fase da vida de um Sol, ele carrega planetas. Quer dizer, a partir de um certo ponto, o Sol começa a carregar seus planetas e um dia também ele perde todos os seus planetas e passa a ser um solitário. Esse tempo aqui nos interessa muito, porque é o tempo que nós estamos vivendo, porque nós somos carregados pelo sistema solar, porque há um contrato entre o reino humano e o reino dos corpos celestes, ou em particular com as criaturas chamadas planetas, porque eles são os ninhos das humanidades. São através dos planetas que as humanidades se manifestam. Da mesma forma como as sementes vêm através do fruto, dentro do fruto, as humanidades também chegam a manifestar-se fisicamente através dos planetas. Aqui nós começamos nossa existência no mundo material, desde o nosso estado larval, passando por aquele longo processo que nós estudamos, que um dia poderemos eventualmente voltar a recapitular, né? Vamos nos manifestando aqui pela ponta do sistema, nossos íons vão se polarizando cada vez mais, até que chega a um nível energético e consolida aqui no centro, ainda no interior do planeta, cria-se aqui os indivíduos. Quer dizer, aqui os íons humanos se organizam num indivíduo definitivo, cujo símbolo são 7 íons polarizados. Aqui, a partir desse sistema formado, uma mônada, um espírito, como queira, começa a evolução em busca dessa ponta aqui, do ápice da evolução do homem, e rompendo os diversos níveis, desde o físico, o etérico, o astral, o mental concreto, etc., até chegar aqui no começo de tudo novamente, né? Esse longo caminhar é individualizado. Da mesma forma, os planetas, os satélites, enfim, todo mundo faz esse mesmo caminho. Há a manifestação por aqui, em busca desse tronco central, a individualização da criatura, e segue-se adiante, né? No início, é aquele que os cientistas chamam de nuvens cósmicas, né?
nuvens ou agregados indefinidos de matéria estelar, até se consubstanciarem em criaturas individualizadas, chegando, portanto, no tronco central do reino, e assim evoluindo como criaturas isoladas, né? Bom, esse quadro é importante também eu destacar, novamente, de que é extremamente importante nós sabermos que um sistema solar físico também contém planetas ainda na fase hiperfísica, isto é, tanto planetas que ainda não são físicos, quanto planetas que já deixaram de ser físicos, né? O que eu quero dizer é que o nosso sistema solar carrega planetas invisíveis também, e que só podem ser visitados fora do corpo físico, né? Por isso, muitos sensitivos, médios de transporte, já visitaram o planeta no sistema solar e indagados dos nomes, ouvem os nomes e ficam perguntando: é Júpiter? Não. É Saturno? Não. É Mercúrio? Não. Não é nenhum deles. Fala, e afinal de contas, que planeta é esse? Esse não existe no mundo de vocês, quer dizer, não é material, não está na dimensão física, e abrigam civilizações hiperfísicas, né? Então essa é uma consideração importante de caráter teórico, que diz respeito a todos os sistemas solares de modo geral, não é uma característica exclusiva do nosso, né? E vamos saber um pouco, depois do intervalo, na parte da noite, sobre um pouquinho da história desse sistema solar, da sua origem, dos grandes momentos de dificuldade que ele passou e a situação atual dele, né? Eu gostaria de destacar também, ainda nessa etapa, eu queria considerar também o seguinte, nesse nível ainda de considerações de ordem geral, teórica. É o seguinte: você pode ter um sistema solar completo, em que todos os planetas são filhos, quer dizer, foram paridos do Sol, isto é, eles vieram do próprio sistema solar, são nativos dali. Mas você pode encontrar sistemas solares também em que os planetas pertenceram originalmente a outros sóis. Ou seja, essa mesma experiência que os homens podem sofrer, ontem eu falei do remanejamento das humanidades, né? Quando uma humanidade dá um salto de vibração, isto é, evolui, dá um salto de qualidade, muitos indivíduos não acompanham esse salto. Da mesma forma, gente, quando os sistemas solares dão saltos de evolução, carregados pelo salto principalmente do Sol, o que pode acontecer? Alguns planetas eventualmente não acompanham. Eles ficam largados como corpos abandonados, né? E como são criaturas vivas, o universo não deixa eles à toa. Há muita gente se ocupando em recolher planetas por aí, né? Não esperando, portanto, o acaso, né? Quando um sistema solar ou algum tipo de coisa acontecer, para que esse planeta inicie lentamente uma procura de um centro gravitacional onde ele vai girar e voltar ao convívio familiar de um sistema solar para continuar sua evolução. Porque um planeta sozinho, solitário, gente, largado por aí, sem o papai e a mamãe Sol, não vão para diante. Não tem essa história, não é mamãe, não é papai. Todo mundo precisa de um papai e de uma mamãe. E o papai e a mamãe dos planetas é um Sol. Ele pode até ser cego, estar sem luz no espectro visível. Mas o importante é que haja uma criatura do tipo Sol, em torno do quais os planetas costumam se agrupar, formando uma família, né? Uma sociedade. Mas veja então que é importante vocês saberem disso. Nós podemos ter um sistema solar cujo gráfico, né? Poderíamos fazer um gráfico de um sistema solar da seguinte maneira. Aqui, casinha do Sol. Aí vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 porque é o seguinte, gente, o sistema solar mais equilibrado e perfeito fisicamente, quer dizer, quando ele esteja ao estágio da mais absoluto equilíbrio evolucional, ele está com 12 planetas físicos, né? Esse aqui é um aspecto teórico também importante. Mas, quando no seu processo de evolução ele perde um ou outro, você vai ter a seguinte situação. Vamos chutar aqui uma situação qualquer, ainda que com 12 planetas. Nós vamos encontrar
um planeta próprio, outro próprio, esse não, esse é próprio, esse não, esse não é, esse é, e esse não é. Ou seja, aqui nessas casas estão planetas compondo esses 12, mas que têm origem num outro Sol. Então veja a complicação, a estrutura hierárquica evolucional desse planeta aqui e desse outro aqui pode estar ligados a outros centros energéticos durante um período, até que haja o enraizamento desse planeta nesse sistema. Porque o enraizamento não se completa simplesmente quando o planeta passa a orbitar o Sol. No início, eles são como que rejeitados, assim como uma pessoa nova que chega numa família. Todo mundo olha desconfiado, né? Até que haja a substituição, vamos dizer assim, do padrão vibracional e energético daquele planeta, até para ele ser adotado. Aí sim, ele perde as ligações com o seu sistema raiz e passa então a depender da energética do novo Sol. Ele passa a ser então como que filho legítimo desse Sol. É uma coisa muito semelhante ao que ocorre com a gente, né? Com as pessoas do modo geral. É esse um sistema que vale para todo tipo de criatura que existe no universo. Há comportamentos dessa natureza. Há planetas que não se enquadram de tal maneira que de repente são botados para fora, né? Tem tipo rejeição, existe esse fenômeno também. Nós vamos estudar um caso específico que aconteceu no nosso sistema solar, embora não se tratasse assim de uma, pelo menos não se sabe se tratou de uma rejeição meio voluntária ou se foi um acidente ou uma curiosidade qualquer. Mas de qualquer forma é um fato que a gente vai relembrar aqui. Então existe esse tipo de coisa. Agora vocês podem imaginar, gente, quando esses planetas têm humanidades que estão dependendo energeticamente de outros sistemas. Então, quando se viajar, quando o homem da Terra começar a viajar pelo sistema solar, ele vai ver que tem planetas proibidos, que é onde ele não pode descer, onde ele só pode descer sob licença muito especial. Quando existem fronteiras que defendem essas energéticas particulares durante o processo de acomodação do planeta no sistema. E há outra coisa mais incrível ainda, que é interessante a gente considerar. Tem planeta que está ocupando uma vaga sem se tornar filho legítimo desse. Ele é um hóspede. Ele não é um planeta que está em processo de acomodação dentro do sistema. Ele continua ligado ao seu sistema de origem e por alguma razão está ocupando uma casa nesse Sol. Ele não tem um vínculo energético evolucional com esse Sol. Tanto é que ele não atende nem mesmo aos ciclos dos momentos de ruptura desse sistema. Ele tem o seu ciclo evolucional marcado, quer dizer, o seu compasso está ligado à vibração de um outro sistema solar. Isso já aconteceu, há uma história incrível sobre os Moás, que nós vamos contar de tarde. É bom até anotar isso, porque é uma história legal, não quero esquecer de contar para vocês. Moás. Eu tinha muita vontade de escrever um livro só sobre o que aconteceu com esse povo, porque eu tenho um material muito rico sobre eles. Ainda não todo estudado, mas muito rico. Nós vamos contar mais ou menos o que aconteceu com esse povo, porque ele é tido como um povo sem terra. Sem terra porque o que aconteceu foram que os sistemas solares onde eles tiveram origem, né, se espalharam por outros sistemas solares. Então eles têm planetas que não estão mais no lugar isolado. E por isso eles ficaram conhecidos como os mais antigos, os mais poderosos navegadores. E foi graças a essa terrível situação que eles viveram que eles são sempre convocados para remontar e desmontar sistemas solares. É daí que vem a tecnologia deles. Tem algumas coisinhas para a gente lembrar ainda do ponto de vista teórico, que são fatos, gente, que não são só ligados ao nosso sistema solar. Quando eu falo que eu estou fazendo essa primeira abordagem teórica, é porque isso aqui vale para qualquer sistema solar. Alguém pode perguntar, quantas casinhas um Sol pode ter? Né? Existe sóis, gente, pasmem, com 52 planetas. Agora, será que tudo isso é número de casa? Não. Os planetas têm até 16 casas, chamadas reais. Quer dizer, são céus que eles chamam. Quando um ET fala, porque no meu céu, leia-se, na minha órbita, na órbita do meu planeta raiz. Eles chamam de céu, tá? Não tem nada a ver com o céu do anjo da guarda. Não, né? Céu é órbita. Então, tem sóis
que carregam 52 planetas físicos. Mas, veja, apenas 16 no máximo deles estão ligados energeticamente realmente ao Sol. Os outros têm uma ligação meramente, vamos dizer assim, gravitacional, não estão no processo evolutivo do sistema e que estão ali por razões as mais diversas. Tem muita história para esse tipo de acúmulo de planeta, né? Tem inclusive sóis que são lixos, né? Tipo assim, o que eu faço com esse planeta? Ah, manda para casa de fulano e tal, lá vai mais um, né? Então são sistemas solares que carregam grandes quantidades, né? Tem condições de absorver, né, órbitas de grande complexidade que são controladas para que isso se mantenha. É uma espécie de estoque de mundo, né? Vamos ver outro aspecto que é interessante, que a gente tem que lembrar também. Existem sistemas que aqui tem 2 sóis, ou eventualmente até 3 sóis, só que um deles apagado, isto é, ele não vibra energeticamente no espectro luminoso nosso, né? Então ele não tem luz própria. Vamos estudar à tarde um pouco sobre a natureza do próprio Sol, como ele é mesmo, né? E por que dessas estranhas anomalias. Alguém pode também perguntar, Gonzaga, tendo 3 sóis, o número de casas também multiplica por 3? Nem sempre. Porque inclusive os casos de 52 planetas orbitando o mesmo Sol, às vezes só tem um único Sol mesmo, né? Então parece uma falta de lógica no negócio, mas não é. O que na verdade que existe da parte nossa é muita ignorância mesmo, nós não sabemos explicar essas coisas. E o fato é que existem essas estranhas situações aqui, e uma das conhecidas nossas é justamente o caso de Sírius, né? O caso de Sírius, que lá existe 2 sóis iluminados, né, vamos dizer assim, e um que é um Sol cego, né? Eles chamam de cego porque não tem luz, né? E nós vamos ver, quer ver outra anomalia curiosa também, são planetas que transitam e vão embora, né? Eles ocupam uma casa durante um tempo e depois o sistema não consegue absorvê-lo, porque o dano que ele causa na estrutura, no momento em que ele é capturado pelo Sol, ele cria um desarranjo tal que às vezes de repente um último planeta do sistema acaba sendo largado, meio sem querer, vamos dizer assim, ou então ele mesmo não consegue encontrar o seu céu, então não consegue encontrar uma situação estável na estrutura e acaba também continuando viagem, né? Esses planetas peregrinos que chegam muitas vezes a carregar humanidades desesperadas. É um negócio legal, tem um capítulo desse tipo na própria história dos Moás, porque o chefe deles, o camarada, o indivíduo que organizou os Moás para se constituir esses grandes navegadores, reconhecidos nos universos todos conhecidos, né, desde Caum, o mais antigo dos universos, ele foi um sujeito que nasceu entre os prisioneiros, vamos dizer assim, de um planeta que nunca encontrava um local para ficar. Quer dizer, eles sequencialmente viveram o drama de não conseguirem ser capturados no sistema solar. São situações curiosas, né? São situações realmente muito interessantes. O folclore interplanetário é muito rico e é bonito a gente conhecer essas histórias, porque a gente vê que, como são pequenas algumas questões nossas aqui na Terra, quanto tanta coisa bonita está acontecendo por aí. E tanto drama terrível, né, acontece por aí. Outro aspecto teórico interessante também é que nós podemos ter 2 planetas ocupando a mesma casa. Isso nós podemos ter também, vamos ver uma situação assim, ó. Um é alugado, o outro é próprio. Ou então, 2 vagas alugadas, ou eventualmente nós temos 2 planetas ocupando a mesma casa. Nós temos um caso desse no sistema solar e vamos estudar também, né? É uma situação muito curiosa e que é uma situação reservada para o futuro sistema solar, porque lá se desenvolverá um projeto muito, muito importante para todos nós no futuro. Quer ver outra situação teórica importante a ser considerada? Vamos ver a questão dos planetas, aliás, dos satélites, né? Não é obrigado cada mundo ter o seu satélite. O satélite normalmente é uma criatura colocada para reequilíbrio de sistemas. Boa parte dos satélites utilizados, não só no sistema solar, como em outros sistemas solares, são corpos mortos, e às vezes até corpos de ex-planetas mortos,
né? Apenas, portanto, uma grande massa girando para a garantia de certos ajustes energéticos no sistema. Mas os planetas, aliás, os satélites, são criaturas também, né? São criaturas de grande simplicidade espiritual, mas muito importante para os processos evolucionais, porque eles regulam ou participam da regulação dos ciclos evolucionais dos respectivos planetas. É importante, é uma criatura muito importante. Esse amor que nós temos à nossa Lua, embora a nossa Lua seja um satélite morto, ela é importantíssima na nossa pequena mecânica celeste interna, né? Regula ciclos importantes e vitais na nossa economia metabólica, na economia da ecologia toda. Vocês sabem a importância dela, até junto à fenomenologia psicomediúnica, junto no plano físico, por exemplo, às marés, ao controle de populações e até o efeito delas na evolução de endemias. Por incrível que pareça, a Lua tem uma influência importantíssima, né? E do ponto de vista simbólico também, vocês sabem, pela astrologia. Mas isso é um capítulo para a parte da tarde, né? O que tem a ver sistema solar com astrologia, segundo os espaciais? Isso aqui é um quadrinho importante também para a nossa noite, aliás. Esses dois aqui, vamos anotar para a gente não deixar de falar, porque eu vou me empolgando com outras coisas e vai ficando coisas que não podem deixar de acontecer. Vamos ver. Além do satélite, um corpo muito interessante, que são os cometas, né? Cometa é um negócio muito legal. Legal porque é uma entidade viva, extremamente significativa na medida em que ela está associada à energética dos ciclos solares. Ela não tem a ver com a evolução de cada planeta, mas ela marca o compasso da evolução da relação dos sóis com os planetas. Então, sempre que um cometa, principalmente os maiores, estão fazendo a sua curvinha lá, já próximo do Sol, quer dizer, aqueles que têm, no momento em que eles têm o Sol como um dos polos da sua órbita, um dos centros orbitais, aquele momento é muito significativo, não só para a vida do próprio cometa, quanto, sobretudo, a vida do Sol. Ó, como quem fala, olha, eu estou passando de novo, né? Até mais, compadre, até mais. E vão embora de novo. Toda vez que um cometa passa, ele está marcando, né, levantando uma folhinha do calendário solar. Porque quem determina, né, o número de casas e faz a administração desses sistemas de ocupação das casas orbitais são, por incrível que pareça, eles é quem regulam esse tipo de coisa aqui. A configuração, né, celeste das principais órbitas dos cometas é que determinam o número de casas efetivas que podem ser ocupadas aqui. Por que isso é feito, né? Eu acho que eu vou já deixar colocado isso aqui, porque é um aspecto teórico que vale para muitos sistemas solares, porque é o seguinte, gente, ele regula a idade do Sol, sendo uma espécie de um relógio, um compasso, um marca-passo, né? E a configuração, quer dizer, o ordenamento dos diversos cometas que estão vinculados a um sistema solar específico, essas configurações é que determinam o número de casas evolucionais disponíveis no sistema. Conforme a configuração, você tem um número de casas. E por incrível que pareça, essas casas estão associadas aos sistemas de meridianos do Sol. Vocês sabem perfeitamente que são os meridianos, que são utilizados pelos OVNIs para navegar a grandes distâncias, né? Pois os planetas, eles ocupam também meridianos de alta potência. O planeta é como uma nave, né? Eles estão ali como se fosse uma nave estacionada. E há uma profunda relação, portanto, entre os meridianos abertos e os fechados, ou principalmente os fechados do Sol. Está aqui o nosso Sol. Os meridianos fechados são aqueles campos energéticos que partem do Sol e retornam a ele, né? Tanto os grandes quanto os pequenos. Esses campos, que servem muito para a navegação dentro do sistema solar, você tem sempre, ligado aos perenes, você tem as chamadas casas evolucionais, né? Também chamadas céus, que são as órbitas do planeta. É possível que haja uma relação entre
a mecânica gravitacional, vamos dizer, o sistema gravitacional de um determinado Sol, com suas estruturas de equilíbrio, de órbita, etc., e os meridianos. Só que isso é matéria de investigação científica avançada, nós não temos informações sobre isso. Mas é uma desconfiança fácil de, uma relação fácil de se estabelecer. Os sóis funcionam como se fossem naves orbitando ou penduradas também nos meridianos solares. Vamos ver outro aspecto que a gente possa considerar significativo agora, ao seguinte: a casa evolucional mais velha nem sempre é a primeira. Ou seja, se nós considerarmos a manifestação de uma humanidade dentro de um sistema solar, nós chegamos através do nosso Sol até um certo nível e só vamos ser físicos nos planetas. Pois bem, nós não começamos aqui, vamos supor que aqui seja Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, etc. Nós não começamos nossa vida em Mercúrio, depois fomos para aqui, depois fomos para... Não é assim que ocorre, né? Não há tempo de começar essa explicação agora, eu vou deixar para o período da noite que eu não quero interromper. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente: as casas, a hierarquia das casas por evolução, quer dizer, a casa mais avançada, a casa menos avançada, elas têm um ordenamento que não depende da distância do Sol. Há casos em que a casa de frequência mais elevada é a mais distante. Em outras situações, a casa de evolução mais avançada é a que está mais próxima do Sol, né? No caso da Terra, não é nenhuma outra, tem uma situação nem outra, né? No caso do sistema solar, perdão, a casa evolucional mais avançada, né? Nós estamos, Saturno, né? Nós temos aqui a casa evolucional mais avançada do sistema solar, o grande planetão com seus anéis. É a casa evolucional mais evoluída do sistema solar. Por isso é que lá hoje não existe mais vida física como nós conhecemos, né? São os hiperfios. Júpiter é um problema, porque Júpiter não está ligado ao nosso Sol, né? Júpiter é um mundo próprio, é um mundo bastante autônomo, como se fosse um Sol independente, tem uma estrutura evolucional característica própria dele, né? Nós vamos ver de tarde a situação de cada um dos planetas da Terra, inclusive de um planeta que a tradição resiste, mas ninguém sabe da existência dele, e não se sabe por que não se sabe, que é um planeta antes de Mercúrio.